Então, que nessa manhã estejamos com os ouvidos abertos, com o coração aberto para receber a verdade, porque a verdade muda a sua vida. Sabia que existe uma diferença entre saber e ser convencido? Você pode conhecer a palavra de Deus do começo ao fim. Você pode conhecer cada versículo, saber de cor, mas você é convencido desta verdade? Eu costumo raciocinar assim. Você sabe a receita de um bolo de cor? Eu sei. 3 ovos, 2 xícaras de farinha, 1 copo de leite, o fermento, isso você sabe. Mas você só vai estar convencido dessa receita se você fizer o bolo. Você só é convencido da palavra se você permitir que alguém te convença. Simplesmente ouvir a palavra não te faz, vamos dizer assim, que você possua essa palavra na sua vida simplesmente conhecendo. Você precisa ser convencido desta palavra. Só existe um que pode te convencer: o Espírito Santo. Se você não passar tempo com o Espírito Santo, você não vai ser convencido. Uma coisa é você saber que Jesus é o Filho de Deus, que foi a maior obra que já passou nesta terra, foi a obra que ele fez. Você sabe disso? Quando você for convencido disso, você vai chegar nos hospitais e você vai curar. Quando você for convencido, você não vai ter medo de morrer. Quando você for convencido, você vai expulsar os demônios com autoridade, sem medo. Isso é ser convencido. E é isso que Deus quer. Que sejamos convencidos daquilo que Jesus fez. Que você não saiba decorar o que ele fez, mas que você faça o que ele fez. As mesmas obras. Jesus disse: se você crê em mim, você fará as mesmas obras que eu fiz. Olhe para dentro de você mesmo. Você sabe quem é Jesus, ou você é convencido de quem é Jesus na sua vida? Há uma diferença muito grande, amados. E Deus quer que sejamos convencidos. Deus quer que nós tenhamos autoridade, que nós tenhamos intrepidez. Foi para isso que ele enviou o Filho dele, para nos salvar e para que nós fôssemos os testemunhos de quem é Jesus aqui na terra. E nós somos esse povo separado, escolhido. Você é separado. Você foi escolhido. Você se fez escolhido por crer, para levar a palavra de Deus àqueles a quem você ama. É você que vai levar a palavra. É você que vai levar a palavra que salva, que cura. É você. A palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, Deus já conhecia você. Ele já sabia quem é você. Ele já sabia que pode contar com você. Olhe para o mundo. No mundo não há nada de bom. No mundo não há nada em quem nós podemos nos apoiar. É Deus.
que faz diferença nas nossas vidas. E as nossas vidas, ela é boa ou ela é ruim, não dependendo das circunstâncias que nós estamos vendo ou vivendo. Ela é boa porque Cristo vive em nós. É por isso que ela é boa. É por isso. Quando Pedro estava com Jesus, Pedro foi um apóstolo que viu as obras de Jesus na frente dele. Pedro teve essa experiência poderosa. Ele sabia que Jesus era a verdade, era o Filho de Deus. Ele sabia, porque ele viu, ele testemunhou. Mas quando Jesus foi preso e perguntaram para Pedro: você estava com ele também? Você estava com Jesus? O que Pedro respondeu? Não, não era eu. Sabe por quê, amados? Porque Pedro ainda não havia recebido o Espírito Santo para convencê-lo que ele podia pregar Jesus e não negá-lo em nenhum momento. Quando Pedro recebeu o Espírito Santo, ele não teve mais medo. Tanto que quando ele foi morto, ele foi crucificado de cabeça para baixo, ele pediu, porque ele sabia para onde ele ia. Ele sabia, ele foi convencido pelo Espírito Santo que há uma vida eterna. E uma vida eterna maravilhosa. Uma vida eterna com teu Criador. Uma vida eterna com teu Salvador. Lá não existe choro, não existe tristeza, não existe mágoa, não existe nada que vá te deixar triste. Ele era convencido. E é isso que Deus quer que nós sejamos. Convencidos da verdade. Quando eu me converti, a primeira vez que eu li a Bíblia, eu li um versículo que nunca mais eu esqueci. Lá em Marcos 16, Jesus disse assim: ide, levai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais, Jesus disse, acompanharão aqueles que creem em mim. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algo mortífero não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu li aquilo e falei, mas eu nunca aprendi isso aqui. Me ajoelhei e falei assim: Deus, se você existe mesmo, se isso for a verdade, eu quero conhecer cada um desses sinais. Primeira coisa, eu fui batizada no Espírito Santo. A segunda, eu conheci o que é demônio, expulsei. E as pessoas falavam para mim: você é louca de pedir um negócio desse para Deus? Eu não quero ver demônio, não quero não. Não sei por que você quer ver isso. Eu não queria ver demônio. Eu queria ser convencida da verdade. É isso que nos dá força. Quando você é convencido da verdade, você não tem medo mais de nada. Quando você é convencido da verdade, você não quer saber de outros caminhos. Você já sabe a verdade. E é isso que nós temos que desejar, amados. Nós temos que querer ser convencidos da verdade. E para isso, nós temos o Espírito Santo. Sabe por que Jesus não permaneceu na terra até hoje? Ele não poderia ficar aqui, fazendo sinais até hoje no nosso meio, mostrando cura? Porque ele sabia
O plano de Deus era esse: o meu filho faz a obra e o Espírito Santo de Deus vai à terra para convencer cada um dos meus filhos. Sabe qual é a marca que você tem que diz que você é filho de Deus? O Espírito Santo que habita em você. Essa é a marca. Aquele que é filho de Deus, tem o Espírito Santo, nasceu de novo, é ensinado pelo Espírito Santo, ouve a palavra e obedece. Porque aquele que não é nascido de novo, que não tem o Espírito Santo, não consegue obedecer a palavra de Deus. Ele pode querer, ele pode se esforçar, mas ele nunca vai conseguir. Porque o que te faz diferente, o que te faz filho de Deus, é você ter nascido de novo, ter o teu espírito vivificado por Cristo, por você ser obediente ao Espírito Santo. É isso que te diferencia. É você ser convencido pelo Espírito Santo. Amém? Que nessa manhã, Pai, cada um dos seus que está aqui, cada um dos seus filhos, possa ser, ó Pai, convencido da Tua verdade. E que saiamos daqui diferentes, Senhor. Diferentes de como entramos, porque a Tua palavra é vida. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é cura. A Tua palavra é alegria. A Tua palavra é paz para cada um de nós. Que saiamos daqui revestidos da Tua verdade, sem medo e com alegria do Espírito Santo em cada um de nós. Amém? Que hoje seja uma palavra poderosa. Usa, Senhor, a Tua serva. Usa a Tua serva, Senhor, a pastora Rita. Que ela fale, Senhor, pelo Espírito. Que nela vive, porque ela é uma serva que obedece ao Senhor. E nós te louvamos, te agradecemos pela vida dela, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu amei a Cis falando sobre ser convencido. Temos que ser realmente convencidos. E eu também quero completar. Vamos pegar Ezequiel comigo nessa manhã. Quando você chegar no céu, céu não é a última parada. Temos ainda Nova Jerusalém. Ezequiel 18. Você não vai ficar só com Deus lá. Lembra dos seus entes queridos que foram antes de você? Estaremos todos juntos. Eu vou encontrar de novo meu pai, meus avós, que nasceram de novo, minha madrinha, que foram antes de mim. Estarão me aguardando, já estão me esperando. E será um momento glorioso. É por isso que existe uma viva esperança dentro de nós. Para nós nunca é adeus, é um até breve. Por isso que nós fazemos de tudo para que sejamos um bom testemunho diante das pessoas. Porque eu quero que os meus amigos estejam comigo na eternidade. Eu quero que os meus pais, eu quero os meus vizinhos, eu quero a minha cidade. Nós queremos que todos estejam conosco. Então haverá uma grande festa. Você vai poder conversar por toda a eternidade com eles. Isso é uma viva esperança e é real, porque a Bíblia diz que é assim. Então nós cremos na palavra do nosso Pai. E nessa manhã eu quero falar algumas coisas importantes que eu acho que, por falta de conhecimento, muitas doutrinas erradas entram no nosso meio. Cada um de nós somos responsáveis em praticarmos aquilo que nós cremos, que somos convencidos pelo Espírito Santo. Então tem coisas para você fazer.
Não sei você, mas a minha vida é uma grande aventura. Todos os dias nós temos coisas para serem feitas. Não é só aquilo que é rotina, que é secular. Você tem que sempre se lembrar de que existe um mundo espiritual. Existe uma guerra no mundo espiritual. O diabo é real, Deus é real. Satanás perdeu a guerra, ele foi expulso do céu. E Deus nos deu o livre-arbítrio. É por isso que você não é um robô, eu não sou um robô. Nós temos sentimentos, nós fazemos escolhas. Que você tenha prazer em ser uma boa testemunha de Cristo aqui na Terra. Que você compreenda que a sua vida não deve ser gasta de qualquer jeito, passar o tempo por passar. É lógico, nós temos afazeres, mas em 24 horas do dia, você precisa passar um tempo com seu Pai Celestial. Para quê? Para que quando você estiver nos lugares que Ele quer que você esteja, você não vai ter que anunciar o Evangelho verbalmente, mas pelo contrário, a sua vida será uma carta lida. As pessoas vão olhar para você e vão desejar ter o que você tem, porque você sabe para onde você está indo. Então, nessa manhã, vamos começar com Ezequiel 18, para entendermos que ninguém paga o pecado de ninguém. Você não vai pagar pelos erros do seu pai ou da sua mãe, nem os filhos pagam pelos erros dos seus pais, porque tem muita doutrina errada por aí. Você nasceu de novo, tudo passou, tudo acabou, página virada. Não existe mais maldições sobre a sua vida. Toda a maldição foi levada em Cristo. Não existe mais quebra de maldição, porque já foi quebrado uma vez na cruz. Você não tem que ficar repetindo pecados, lembrando, fazendo listinha de pecado. Por muito tempo, a religião ensina muitas coisas para nós. Quando eu me converti, muitas pessoas que estavam comigo, elas tinham um livro de oração. Então, os pedidos de oração naquele livro. Então, todo dia tinha que ficar na oração, você vai lembrar de cada pessoa, daquele livrinho, de cada oração, etc, etc. Hoje nós temos, imagina, se no seu livrinho tiver 1000 nomes, 2000 nomes, você vai repetir cada nome todos os dias, 24 horas do dia é pouco. Não vai trabalhar, não vai fazer mais nada. Nós temos que entender que Deus sabe todas as coisas. Nós temos mais de 2000 detentos cadastrados no nosso sistema, que a gente envia cartas e material. Imagina ficar citando o nome de cada um deles todas as vezes que eu for orar. Deus conhece todos eles. Qual é a sua oração, Rita? Eu digo, Pai, muito obrigada por cada um que está conosco, que tem recebido material, que está sendo ministrado pelos ensinos. O Senhor conhece cada um deles. Eu não conheço. O Senhor sabe como suprir, como se revelar a eles. Eu te louvo por isso. Simples assim. Eu creio que Deus conhece cada um deles. Eu creio que Deus sabe exatamente o que eles estão fazendo nesse exato momento que eu estou falando com vocês. Eu não sei, mas Deus sabe. Assim também é com seus entes queridos. Você não tem que fazer algo mecânico todos os dias. Você tem que crer que enquanto você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, Deus está cuidando de todas as coisas para você. Deus está tomando conta de todas as coisas. Deus sabe tudo que você precisa. Deus sabe exatamente a sua escolha amanhã. Você não sabe o que você vai escolher amanhã, mas Deus já sabe. Comece a entender que aquele que está conosco é maior. Tudo que você precisa é realmente conhecer o coração de Deus para você. Que você saiba que você não é qualquer pessoa. Você é filho do Deus Altíssimo. Eu não sabia, até os meus 28 anos de idade, que eu era morta espiritualmente. Tudo que eu sabia era aquilo que eu sabia de mim mesmo.
Eu não tinha noção nenhuma do mundo espiritual. Eu não conseguia entender. Eu não tinha condição de entender o coração de Deus, porque eu era uma antiga natureza. O que impossibilita o homem de verdadeiramente conhecer a Deus é a sua natureza caída. Porque o homem só sabe aquilo que ele sabe de si mesmo. Ele não pode saber além. O que um cachorro sabe além de ser cachorro? Me fala. Ele é cachorro. Cachorro adora a Deus? Não, ele não tem espírito. Quem é adorador de Deus? É aquele que nasceu de novo. Por isso Jesus disse para aquela mulher de Samaria: Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Para ser um verdadeiro adorador, tem que nascer de novo, ter a mesma natureza daquele a quem você adora. É por isso que hoje cada um de nós somos os verdadeiros adoradores. Eu olho para a natureza e ela declara a glória de Deus para mim. Eu vejo a glória de Deus quando eu olho para a natureza. Ela manifesta a glória de Deus. O sol, a lua, tudo o que você vê. Diz para você que Deus existe. Que Ele é real. A glória dele se manifesta. Então nessa manhã eu quero que, começando com Ezequiel, quero que você entenda que existe uma responsabilidade sua em praticar aquilo que é verdadeiro. Não importa que o seu pai pense diferente, faça tudo errado, ou o seu filho. Você pensa certo. Você deve agir segundo aquilo que você entende, que você enxerga. Ezequiel 18:1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Meu pai comeu uva verde e os meus dentes é que ficam todos embotados, todos ficam ásperos, ficam amargos, ficam... Não fui eu que comi, foi meu pai que comeu. Eu não tenho nada a ver com aquilo que ele comeu. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Nunca diga isso em Israel. Que o seu pai fez alguma coisa e você teve consequências disso. Porque não é assim que eu penso, não é assim que eu faço. Continuando. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar. Pega o versículo 19, eu não vou ler tudo, você pode ler depois na sua casa. Pega, continuando o versículo 19. Mas dizeis: por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. A rebeldia dele vai cair sobre ele mesmo. É por isso que não dá para você ser salvo, e consequentemente seu filho também é salvo. Não é porque você é filho de um pastor, eu sou filha de pastor, que eu serei salva. Às vezes você pergunta para a pessoa: você nasceu de novo? Ah, eu cresci na igreja. Desde pequenininho eu vou na igreja. Sim, mas você nasceu de novo? Não, eu vivo na igreja, eu faço tudo, não perco um culto. Meu pai é o pastor da igreja, minha mãe é a pastora. Mas você nasceu de novo? Que dia você nasceu de novo? Tem que nascer de novo. Não basta ser filho do seu pai ou filha da sua mãe, que nasceu de novo, você não vai entrar no céu por causa disso. Você tem que fazer a boa escolha. Nascer de novo. Sair da família de Adão e entrar para a família de Deus. Isso por fé em Cristo. Não é uma religião. Não é uma religião. Olha só.
Continuando, versículo 21. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Não é só guardar. Ele precisa fazer, ele precisa praticar o que é reto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Deus tem prazer na morte das pessoas que não o conhecem? Lógico que não. Entre você morrer e aquele que ainda não, se numa discussão, numa briga, e alguém tiver que levar um tiro, que seja você vai para o céu, o outro ele, que está tentando te matar, ele não nasceu de novo, é melhor ele ficar na terra e ter mais tempo para se arrepender e nascer de novo, porque Deus está atrás de cada pessoa. Deus quer todos salvos. Deus salvou a todos. Deus pediu em casamento toda a humanidade, mas quem vai aceitar o pedido de casamento? É pessoal, é individual. Por isso o pai não vai levar a culpa do filho e vice-versa. Aquele que se manter fiel, esse viverá. Olha o versículo 30. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. A iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo, espírito novo. Pois, porque morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Percebe que a Bíblia toda fala sobre você voltar para casa? Sobre você ir morar para sempre com teu Pai Celestial? Tudo que Deus entregou para Adão, Ele entregou para Satanás. De graça. Por isso que a morte opera no planeta Terra. Não é culpa de Deus as inundações, as catástrofes, tudo isso está acontecendo. É a operação do pecado, da morte. A morte entrou por causa do pecado, ela está destruindo tudo. E todo o universo já foi condenado. A terra não será salva. Tudo que era de Adão será queimado e destruído. Deus criou para nós um novo céu, uma nova terra. Então não adianta você tentar salvar o planeta Terra, ele já foi julgado. Quem não conhece a palavra tenta salvá-lo. É inútil. Ele vai morrer. Já tem uma sentença sobre ele. Nós estamos deixando esse planeta. E nós precisamos preparar a nossa geração para ficar no nosso lugar firmes e fortes. Continuando a anunciar a poderosa pregação do Evangelho. Vamos ver a vida de Paulo. Pega Atos comigo. Seguindo esse mesmo pensamento. Atos 26. Paulo estava falando diante do rei Agripa, anunciando o Evangelho diante do rei. Ele estava contando o que aconteceu para ele, dando testemunho dele para o rei. Nós somos testemunhas nesse mundo. Você não tem que conhecer o Evangelho inteiro para anunciar que Deus é bom para você. Você precisa ser um bom testemunho diante do mundo. Ter a convicção de que você é salvo, de que você é filho de Deus, de que você precisa, tanto quanto eu, da pessoa poderosa do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade habita em você. Você nasceu de novo, foi batizado com o Espírito Santo. Você tem a plenitude do Espírito. A oração em línguas é de extremo valor.
Você se tornou templo do Espírito Santo. Ele tem que preencher todo o seu corpo, todo o teu espírito. Lembra, o Antigo Testamento é sombra do Novo. No Antigo Testamento havia o tabernáculo, o átrio, que era o lugar externo, exposto ao céu, o lugar santo e o santo dos santos. Deus só podia ficar no santo dos santos por milhares de anos. Era a maneira que ele achou para permanecer no meio do povo de Israel. Por isso que o tabernáculo é importante. Átrio, lugar santo e santo dos santos. É só no santo dos santos que ele podia ficar. Mas o dia que Jesus morreu, o véu foi rasgado, de cima para baixo. Ele saiu do santo dos santos. Ele está em todo lugar, em você e em mim. Hoje você é o tabernáculo. Vamos dizer que o nosso homem exterior é o átrio. Essa carne, esse corpo, exposto ao mundo. A sua alma, as suas emoções guardadas é o lugar santo. E o seu espírito é o santo dos santos. O diabo não pode tocar no teu espírito, ele vai morrer. É um lugar onde você é o verdadeiro adorador. Deus é o Pai do teu espírito, não da tua carne. Nós viemos no primeiro nascimento, nascemos todos pecadores, não é nossa culpa. Isso foi Adão que colocou todos os descendentes dele na morte eterna. Mas um dia Jesus veio e abriu de volta o caminho para que você pudesse chamar o Pai dele de Pai. Por isso é o Pai Nosso. Comece a pensar no poder que está em você, em quem você se tornou por meio do novo nascimento. A religião me ensinou muitas coisas. Por 28 anos eu fui doutrinada por uma religião. Religião que os meus pais me mostraram, me apresentaram. Teus pais com certeza te apresentaram também uma religião. Só que a religião não salva ninguém. Por isso você tem que entender que não é por aquilo que você faz. Deus não quer que você faça nada por Ele. Deus não precisa que você faça nada por Ele. Ao contrário, Deus quer fazer por meio de você. Por isso que não existe, não é porque eu sou uma pastora, não é as coisas que eu faço que vão me salvar. Que eu não posso trocar o sangue do Cordeiro pelas minhas práticas religiosas. Você tem que entender que há poder no sangue, um sangue que te purifica, que te salva, que te cura, que te prospera. Nessa manhã se alegra, você se tornou filho do Deus Altíssimo, filha do Deus Altíssimo. Não há mais condenação sobre você. Teus pecados foram perdoados. Você pode andar nessa condição de ser uma nova criação nessa terra. As coisas velhas passaram. Não deixa a religião ditar coisas para você fazer. Porque não existe mais nada a fazer. A obra é esta, que você creia na obra de Cristo. Que você ande nessa verdade. Tome consciência sobre isso. Então Paulo começou a dar o testemunho dele. Atos 26, versículo 13. Ele começou a dizer exatamente o dia que ele conheceu a Cristo. Que ele começou a entender. E Paulo, ele conhecia a lei, ele era um praticante, ele perseguia o povo de Israel. Os crentes, ele perseguia aqueles que nasceram de novo, porque achava que era uma doutrina errada. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mas resplandecente, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues.
Todas as vezes que você persegue a verdade, você persegue Jesus. Todas as vezes que você resiste à palavra, você resiste a Deus, você resiste a Jesus. Você não está resistindo a mim nessa manhã, você resiste à palavra da verdade que está em mim nessa manhã. Não é a mim que você resiste. Comece a pensar sobre isso. Comece a entender que existe uma verdade eterna, que Deus é real, a palavra de Deus é verdade. Vamos continuar. Versículo 16. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Está dizendo, olha, você vai, como você saiu das trevas para a luz, eles têm que sair das trevas para a luz. Do mesmo jeito que eles estavam no império de Satanás, eles vão ser transportados para o reino da luz de Deus. Nós nascemos em um mundo morto, pecadores, e fomos transportados das trevas para a luz, com o objetivo do quê? De anunciarmos a grandiosidade dessa salvação, por meio daquilo que nós fazemos na prática da nossa fé. Olha só, continuando. Versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me, mas alcançando socorro de quem? De Deus. Quem é o teu socorro nessa manhã? Deus. Permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Graças a Deus que Jesus não só morreu na cruz, ele ressuscitou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, nós também não iríamos ressuscitar. Ele foi ao inferno por você e por mim. Comece a pensar no que Deus tem para você fazer. Comece a entender que existem objetivos maiores. Existe um caminho totalmente superior ao caminho natural. Os caminhos de Deus não são como os nossos caminhos. Então não se sinta como se você fosse impotente diante das coisas. Existe vida e vida em grande abundância em nós. Então pega comigo Atos 13, volta um pouquinho. Atos 13. Versículo 32, Paulo também está dando testemunho. Atos 13, 32. Eu quero nessa manhã te encorajar a entender o poder de ser filho, filha de Deus. De realmente você compreender, não só ter um conhecimento, mas como a Cici falou, seja convencido, convencida pelo Espírito, de que a palavra de Deus é a verdade. Se você confiar nessa palavra, você salta qualquer muralha, sai de qualquer fornalha, você derruba qualquer gigante, você avança, porque você entendeu quem você se tornou, você foi convencido de que você pode sim expulsar demônios. Você pode sim falar em outras línguas, ora, macho, coro, mora, você pode sim falar. Por quê? Porque você crê em Jesus, você nasceu de novo. Você pode sim orar pelos enfermos, eles serão curados. Ah, Rita, mas eu orei e não foi curado.
continue se fortalecendo, continue sendo edificado, continue. Porque um dia vai acontecer. E não vai ser só uma vez. Vai ser todas as vezes, como foi com Jesus. Só aqueles que realmente não querem receber. Teve um lugar que Jesus foi, mas que não teve nenhum milagre, porque eles estavam fechados, eles não queriam. Deus não nos obriga a nada. Então Jesus também não pode curar aquele que não quer ser curado. Mas todo aquele que vem a Ele, que busca por Ele, recebe. E tudo é de graça. Esse entendimento é muito importante. Gratuitamente. Não tem mais nada a ser pago. Tudo é de graça. Salvação é de graça. Prosperidade é de graça. Cura é de graça. Tudo é de graça. Por isso que não existe, não tem mais o que ser feito. A antiga aliança acabou. Não existe mais dias santos, lua nova. Dar 7 voltas ao redor de Jericó. 7 dias de campanha. Não existe mais isso porque tudo já foi feito. Já foi feito. Você vai prometer o quê? Se Ele já te deu. Deus, eu te prometo, se o Senhor fizer, eu te dou tal coisa. Mas eu já te dei de graça, gratuitamente. Percebe o que a religião tem feito na igreja moderna? Ela está roubando essa condição de ser filho, de depender totalmente do teu pai gratuitamente. Lembra quando você era criança, ou mesmo as crianças no nosso meio, quem é a criança que vai pagar para o pai o café da manhã? Ou perguntar, pai, quanto eu te devo? O senhor me deu hoje almoço, eu tenho que pagar quanto? Tudo é de graça. É o pai, são os pais que enriquecem os seus filhos. Comece a entender isso. Nós temos que crer nessa verdade. E começar a pensar como Deus pensa e agir como Deus age. Então vamos lá, Atos 13. A partir do versículo 32. Paulo falando, também dando o seu testemunho. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nossos filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, Davi serviu a sua geração. Nós temos que servir a nossa geração. Conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. E está dizendo para os judeus, olha, vocês não podem ser justificados pela lei, porque Jesus ressuscitou. Não é como na época de Davi. Davi nunca se tornou templo do Espírito Santo, porque ele não era nascido de novo. Ah, mas Davi foi grandioso, sim. Ele só podia ter contato, o Espírito Santo só de maneira externa com ele, nunca por dentro. E vamos terminar com uma fala de Jesus em João 8. A partir do versículo 24. Eu vou pular alguns versículos, mas eu quero que você entenda nessa manhã que você é livre, que você é filho de Deus e é tudo de graça para você. Você não vai pagar o pecado de ninguém, nem
Somente é você e Deus, cada um é responsável por si mesmo. Então vamos nos fortalecer, porque você pode ser uma carta lida, maravilhosa para este mundo. Muitas pessoas podem se converter com o seu bom testemunho. Um bom testemunho. Não de fala, mas porque você vive esse evangelho. Porque você crê nesse evangelho. Porque você se move por meio desse evangelho. Porque você sabe para onde você está indo. Depois que você morre, não adianta mais nada. Porque como que você vai, a pessoa morreu, são dogmas religiosos. Orar pelos mortos, como se os mortos pudessem te ouvir, ou pudessem te responder, ou você pudesse de alguma maneira ajudar o morto a sair de uma condição onde ele está. É só você ler os evangelhos, ler a Bíblia. Você lê lá Lucas, o Evangelho de Lucas conta a história daquele 2 homens morreram no mesmo dia, Lázaro e o rico. Um foi para o seio de Abraão, que hoje chamamos de céu, porque o seio de Abraão está vazio. Jesus passou por lá e pegou Davi, pegou todos que estavam lá. Todos foram para o céu. Quando Jesus disse para aquele ladrão, aquele malfeitor, vamos assim dizer, na cruz morrendo junto com ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não era o céu ainda. E Jesus passou também no paraíso, se revelou a todos, e ele foi junto com todos para o céu. Mas havia também um abismo naquela época, separando o inferno do seio de Abraão ou o paraíso. É como se fosse uma grande sala e havia uma divisão, um abismo separando os dois lugares, as duas salas. E você podia ver quem estava em um lado, quem estava no outro. Hoje isso não acontece mais. Hoje há uma separação total de céu e inferno. E aquele homem no inferno enxergou Lázaro. Ele tinha uma mente, ele falava, e ele lembrou que ele tinha 5 irmãos na terra que pensavam como ele. Ele falou para Abraão: Abraão, deixa Lázaro voltar, porque eu sei que eu não posso. Ele não pediu para voltar, ele sabia que ele não podia. Então ele pensou: eu não posso, mas quem sabe Lázaro pode, está num lugar melhor. Aí Abraão disse: ele também não pode voltar, os mortos não voltam. Mas quem volta? Espíritos enganadores, sedutores, para criar doutrinas erradas, porque os mortos não podem voltar. Não voltam. Mas eles lembram, aquele homem no inferno lembrava que ele tinha 5 irmãos. Meu pai sabe quantos filhos ele teve aqui na terra. Ele lembra, mas ele não pode voltar. Ele não pode falar comigo. Ele não sabe que eu sou hoje uma pregadora de púlpito. Porque quando ele partiu, não havia isso aqui ainda. Mas ele me espera. Então nós temos que entender a verdade, que a verdade é libertadora. A verdade te livra de enganos, ensinamentos errados, malignos, para você não praticar aquilo que não agrada a Deus, porque tudo que o diabo quer é que você pratique coisas que não agradem a Deus. Comece a entender que a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse em João 8:24, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus está falando de salvação para os judeus. Olha o versículo 34, replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Percebe? Jesus te libertou, você é livre, não tem mais nada a ser feito. Não tem mais nada a ser pago. Mais nada a ser lembrado. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo.
Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Está dizendo, olha, vocês procuram me matar, vocês não me conhecem. Eu tenho uma natureza nova, você tem uma natureza morta. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Vocês são filhos de Abraão, então pratiquem as obras de Abraão. Ele começa a falar. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim, não procedeu Abraão. Você fala que você é filho de Abraão, mas você não procede como Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus. Se Deus fosse, de fato, vosso pai, certamente me haveríeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aquele que não nasceu de novo é incapaz de ouvir. Porque ele tem uma natureza caída, não entende o que Deus fala, não compreende. Agora você tem uma nova natureza, você entende o que o seu pai fala. Dentro de você existe o mesmo Espírito que estava em Cristo. A mesma natureza de vida que estava em Jesus está em você que nasceu de novo. Versículo 44. Olha o que foi que Jesus disse. Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Jesus não estava xingando. Todos nós nascemos filhos das trevas por causa da nossa natureza morta. Aquele bebezinho que acabou de nascer agora, nesse exato momento, no planeta Terra, ele tem uma natureza de trevas. O pai dele não é Deus. Ele tem um Criador que é Deus. Mas pai, ele nasceu na família de Adão. Por isso nós temos que sair da família de Adão e entrar para a família de Deus. E o caminho é Cristo. Não é um xingamento. É uma constatação. É fato. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é pai da mentira. É porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Olha o versículo 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Está falando de novo nascimento. 56, versículo. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! Então, nesse domingo maravilhoso de glória, de palavra real, verdadeira, guarde no seu coração que você precisa ser convencido dessa palavra e tem alguém que te ajuda nesse caminho. É a pessoa do Espírito Santo. Passe tempo orando no Espírito Santo. Você que está comigo pela internet, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, você pode ser batizado nessa manhã. Você pode falar em outras línguas. E nós aqui de Lins, os irmãos de Lins, querem te ajudar nesse momento. Todo aquele, quem pode, por que é importante você falar em outras línguas? Porque é por meio dessa prática de falar em outras línguas que você é edificado na sua fé santíssima.
Você simplesmente começa a andar naquele plano que Deus traçou para você antes da fundação do mundo. Por isso que amanhã, dia 13, toda segunda e toda terça-feira, durante todo o decorrer do ano, toda segunda e toda terça, toda segunda e toda terça-feira, das 7 horas da manhã até as 9 horas da manhã, nós estaremos aqui, orando no Espírito Santo e ouvindo a palavra, para te ajudar nesse caminho de edificação, para te encorajar. Então, venha fazer companhia comigo. Passe meia hora, 1 hora, 2 horas, 15 minutos. Nós temos também o site parceirodeoração.com.br. parceirodeoração.com.br é um site que foi criado para te encorajar a orar em línguas. Lá tem vozes feminina e masculina, orando em línguas, por 15 minutos, por meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, para te ajudar a estar junto com alguém que está orando em línguas também, para te fortalecer tudo isso, porque orar em línguas é de extrema importância para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Não tem como você crescer e amadurecer se você não permitir que o Espírito Santo revele o plano perfeito de Deus para você. Então, vamos orar do Espírito Santo. Você que está comigo pela internet, hoje é o seu dia. Então, eu quero que você repita comigo, e os irmãos de Lins vão repetir também, para te ajudar, para te encorajar. Porque aquele que fala em línguas é porque ele crê em Jesus. É um dos sinais que a Cici disse que ela queria receber. Então, é para você, é de graça, é por fé. Então, fecha teus olhos e fale comigo assim: Deus, a tua palavra é a verdade. E a tua palavra diz que aquele que pede, recebe. Eu creio que Jesus é meu Salvador. E nessa manhã, eu peço o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Amém. Agora nós não vamos falar mais nada em português, com os olhos fechados, não liga para quem está perto de você. Solte o som da sua voz e deixa o Espírito Santo falar. Solte o som da sua voz, não tenha medo. O Espírito Santo está dentro de você. Você nasceu de novo. Você não está imitando ninguém, não estava me imitando. Você pode falar, é por fé. Aquele que crê em Jesus fala. Aquele que crê fala. Aquele que crê fala. Aquele que crê expulsa demônios. Aquele que crê. Qual é a condição? É crer em Jesus. A condição para você falar em outras línguas é crer em Jesus. Fale em voz alta para você ouvir você falando coisas que você não entende nada. Mas é o Espírito Santo falando mistérios por meio de você, trazendo revelação ao seu homem interior. Não pare de falar, continua, isso é batismo. Você tem que orar muito em outras línguas todos os dias, para ser cada vez mais ensinado pelo Espírito Santo. Oh Pai querido, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Não parem de orar. Nós te amamos, nós te amamos, nós te adoramos nesta manhã. Nós recebemos milagres nessa manhã, recebemos poder nessa manhã. Nós te agradecemos. Continue orando enquanto a Marciana vai cantar um louvor. Continue orando em línguas. Não parem de orar no Espírito Santo. Enquanto ela louva o Senhor nessa manhã, continue falando em outras línguas. Não pare de falar. Oh, aleluia. Oh, ramachoroborabarra. Aleluia, Pai. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos. Obrigada, Pai, pela palavra ministrada essa manhã. Obrigada, Pai. Acolhemos, Pai, em amor. Acolhemos em amor, Pai. E escrevemos na tábua do nosso coração. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós temos um coração grato,
um coração grato. Obrigada, Pai, porque a salvação chegou à nossa casa. Obrigada, Pai, porque a salvação, Pai, chegou à nossa casa. Nós temos a salvação, nós temos Jesus. Jesus. Obrigada, Pai, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, Pai, que chegará o dia que os nossos olhos verão a Ti. Os nossos olhos verão a Ti. E vamos reconhecer o Senhor. Obrigada, Pai, obrigada por essa consciência no nosso coração. Obrigada, Pai, pela consciência, Pai, de escolher todos os dias, sim, para a vida e não para a morte, Pai. Obrigada, Pai, porque nós temos o Espírito da verdade. Nós temos o Espírito Santo da verdade habitando em nós, nos conduzindo, Pai, ao arrependimento. Obrigada, Pai, nós te amamos, te adoramos, Cordeiro Santo, te adoramos, Cordeiro Santo. O Senhor é bom, o Senhor é santo, santo, Pai, obrigada. Nós te amamos, Pai. A quem nós temos no céu, se não for o Senhor, Pai. E na terra não há quem nós desejamos, se não for a Ti. Obrigada, Pai, ainda que a nossa alma esteja desfalecendo, mas o Senhor é a força do nosso coração. Nós te amamos, Pai. Te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Pai. A Tua palavra não é coisa vã. A Tua palavra é a verdade, Pai. Ela foi estabelecida no céu e na terra e no nosso coração. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Bendizemos a Ti. Bendizemos a Ti. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja ao Deus da glória, troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Te amamos, Jesus, te amamos. Um dia abençoado, meus irmãos. Aleluia. Lembrando amanhã, então, das 7 às 9. Domingo abençoadíssimo, como falou a Marciana.